de enxergar. Bom, eu coordeno na Petrobras o projeto LEPRAC. Ele começou em 2008 e em 2023 assumiu a coordenação do projeto. Esse é o projeto de levantamento da plataforma continental. Ao longo da palestra a gente vai dar mais detalhes. E a ideia aqui é tentar mostrar... Tem um laser, será? A ideia é que, se não vai no analógico, a gente tenta no analógico. A ideia aqui é tentar mostrar o que aconteceu no ano passado, que a gente conseguiu estender a nossa plataforma continental aqui na margem equatorial. Falarei de outros detalhes, mas vamos tentar focar na margem equatorial. O próximo, por favor. Bom, então esse levantamento, esse é o projeto. Ele é coordenado na Marinha pelo comandante Luiz Carlos Torres, lá na DHN, que fica em Niterói, e eu como coordenador científico pelo Centro Petrobras. Aqui apenas alguns símbolos que são utilizados para poder mostrar o tamanho e a importância que é esse projeto para o país. Ele é um projeto de Estado, como a gente vai ver mais adiante. Próximo, por favor. Bom, ele tem vários objetivos, mas o principal é o reconhecimento internacional da extensão da nossa plataforma continental. Todos os países costeiros, através do artigo 76 da ONUS e da ONU, têm o direito a reivindicar a extensão das suas plataformas continentais além das 200 milhas náuticas. E o Brasil reivindicou isso, vem reivindicando isso desde os anos 80, e a gente vai ver mais adiante. Então, essa é uma imensa área marítima que é defendida nesse projeto, perante a ONU. Isso vai aumentar a chance de recursos energéticos e minerais, bem como a gente também ter a garantia da proteção da nossa biodiversidade e ter segurança jurídica para qualquer tipo de atuação do país com relação às áreas marítimas, além até o limite da nossa plataforma continental, no caso, estendida. O que isso garante? Coleta de informações geológicas, geofísicas, geoquímicas, estritamente nacionais, né? Tudo isso englobado ao longo de todas as nossas plataformas, mas garantindo soberania da limitação da plataforma, segurança jurídica para qualquer tipo de investimento de pesquisa ou mesmo de ocupação das áreas, a presença de minerais estratégicos ou críticos, que hoje se fala muito nessa corrida, que o mundo inteiro agora está por novos minerais terras raras, principalmente para a questão da transição energética, da transformação energética. Eu vou chamar de transformação energética. Não existe transição energética, energia não se transita assim, né? Então, a transformação energética, a presença de hidrocarbonetos, talvez hidrato de gás, a biodiversidade, que pouco se fala, mas a gente tem aí uma imensa capacidade de obter fármacos, novos fármacos, com o estudo dessa biodiversidade desconhecida, né? Desenvolvimento científico nacional também é aplicado. Próximo, por favor. Esse, então, é o mapa e que mostra o que está em azul escuro. Vou lá de lá. O que está em azul escuro é algo que está sendo reivindicado. Tá? O que está em azul claro já é o que o país tem como direito da zona econômica exclusiva e também nas 200 milhas. Próximo, por favor. Bom, como a gente vai focar mais na margem equatorial, o que está aqui em roxo, né, é o que foi conseguido no ano passado. Eu darei mais detalhes um pouco mais adiante. Então, a Amazônia Azul cresceu. A Amazônia Azul é o termo que é utilizado para definir todo esse nosso contexto de margem, seja equatorial, do sul ou oriental meridional. Então, a nossa Amazônia Azul, ela, na porção da margem equatorial, ela cresceu. Tá? Então, próximo, por favor. Bom, seria tudo muito bom, muito bem, muito legal, se os ventos do norte não soprassem tanto por aqui. E os ventos do norte não movem moinhos. Então, a gente tem alguns detalhes a acrescentar com relação a isso, em termos de soberania. O próximo, por favor.
desde o século XVIII, XIX, mas vou focar aqui no século XIX, a gente tem essas questões de limites territoriais, principalmente continental, na parte continental. Tá? Em 1904 foi tomada a decisão por um rei italiano, que foi o arbitrário, no conflito entre a Grã-Bretanha e o Brasil com relação à região de Pirava, que é essa área aqui, né, enrachurada aqui. O Brasil perdeu boa parte dela, mas conseguiu ter ainda alguns 13.570 quilômetros aí, que foram definidos para o Brasil. O rei arbitrário ele era um rei italiano, Vittorio Emanuele, que com 2 páginas, não, tudo bem, vai ser dividido dessa forma, a Inglaterra fica contando e o Brasil com outro. Esse foi um de todos os que aconteceu fronteiriço, toda embrolho de fronteira, em que o Brasil se envolveu, o único que foi levado à desvantagem. Nós conseguimos toda aquela região oeste brasileira lá, Paraguai, com Acre, né, Bolívia, um avanço, e definir as nossas fronteiras. Próximo, por favor. Bom, vocês devem ter visto nos noticiários, nos últimos 8 anos, a disputa entre Venezuela e Guiana pela região de Esequibo. Nosso pirata está daqui, né? É uma área extremamente rica em minerais, biodiversidade e petróleo. Mas a gente vai focar na questão da plataforma. Aqui se encontra uma reserva muito grande de petróleo na plataforma continental da Guiana. Olha que coisa interessante. A Guiana tem essa projeção de soberania sobre as suas águas de plataforma. A Venezuela quer pegar esta área daqui, ou seja, dentro dos limites em que existe, pode passar o próximo, por favor, uma área em que estima-se que tenha 1 bilhão de barris de óleo equivalente, tá? Nesse bloco Stabroek. Então, isso aqui é um dado um pouco mais antigo, de 2019, mas são áreas extremamente ricas na margem equatorial da América do Sul. Tá? Próximo, por favor. Bom, resumindo essa história, desde a época do Tratado de Tordesilhas, o Brasil tinha uma área de 5.700... essa área de 5.760 km², ela pertencia à parte espanhola. O Brasil apenas esse lado. E de plataforma continental, 2.100.000 km². Aqui, 5.700.000 km². Hoje, com toda a Amazônia, inclusive, toda a Amazônia Azul, né? Inclusive o azul escuro e o azul claro, estaria em torno de 5.670.000 km². Ou seja, a gente teria o equivalente em dobro. Próximo, por favor. Pode retornar uma, desculpa. E, em pleno século XXI, a gente continua buscando nossos limites territoriais. A gente só não, o mundo inteiro. Né? E hoje a gente tem em torno de 8,5 milhões de km². Se conseguir toda essa reivindicação na questão da plataforma continental, o Brasil passaria a ter 14,2 milhões de km², aproximadamente o dobro do nosso território. Então, o Brasil não seria só terra, mas também água. Né? Próximo, por favor. Bom, continuando aí, a questão da zona econômica exclusiva do Atlântico Sul é uma questão de soberania e de ocupação de território. Repara nesse mapa. França, praticamente no portão de entrada do Atlântico Sul, Senegal e aqui na Guiana Francesa, e a Inglaterra formando um arco de territórios ultramarinos, né, pertencentes à Inglaterra, Grã-Bretanha, né, Inglaterra. Nós precisamos reforçar nossa presença em nossas águas, tanto as territoriais como aquelas que estão sendo reivindicadas. Só um exemplo, em 2023, abril de 2023, está se fazendo 3 anos hoje, né? Hoje, ou pelo menos nessa época, esse navio alemão ele foi expulso pela Marinha Brasileira
pois eles estavam tentando coletar informações e coletando dados do solo marinho. A permissão era apenas de fazer outros estudos, mas não de coleta de dados do solo marinho na elevação do Rio Grande, que é uma área extremamente cobiçada, como a gente vai ver mais adiante. E a quarta frota naval dos Estados Unidos, assim que o pré-sal foi descoberto, 2 a 3 anos depois, os Estados Unidos reativou a quarta frota, que é exatamente aquela que toma conta do Atlântico Sul. A alegação, combater o tráfico de drogas na tríplice fronteira. Certo? Bom. Então, só para vocês terem uma ideia de como é importante a gente ter a nossa reivindicação aceita com todos os argumentos que a gente utiliza. Próximo, por favor. Bom, é preciso, então, conhecer para se defender. Pesquisa, ciência, tecnologia, né? E é preciso ocupar para garantir soberania. Hoje, isso aqui é um recorte de agora, de pouco tempo. Marinha do Brasil realiza exercício a 90 km da costa, na região de Fortaleza, para identificar e proteger possíveis ataques aos nossos cabos submarinos. A gente tem cabos submarinos de energia e também de transmissão de dados. Hoje ninguém usa internet sem essas transmissões de cabos submarinos. Os russos, na guerra da Ucrânia, atacaram alguns cabos submarinos no Mar do Norte. Você quer acabar com a comunicação do mundo? Mete uma tesoura lá e corta um cabo submarino desse. Pronto. Acaba com a comunicação do mundo. Vai ter de satélite? Vai. Mas muitas partes do que chega ao satélite vem primeiro por baixo d'água. Então isso é extremamente estratégico. Segundo, em torno de 2 trilhões de recursos passam para a questão do mar. 2 trilhões. Isso é aproximadamente 19% do PIB. O comércio nacional e internacional, ele depende diretamente do mar. Exemplo, vocês viram essa semana, Estreito de Hormuz. Está fechado. O que aconteceu? Uma guerra acabou. Não porque faltou pólvora, mas porque vai faltar petróleo. Pólvora tem. Bomba tem. Só tem que ter petróleo. Então, no momento em que o trânsito internacional para se colocar energia no mundo, ele é fechado, seja qual for o motivo, você paralisa o mundo. Então, a gente precisa garantir nossa circulação dentro da nossa linha de costa. Então, transmissão de comunicação, transmissão de comércio e energia e biodiversidade. Ocupação territorial. Então, aqui a gente tem, hoje, a Marinha e o CMBio, eles estão fazendo uma estação científica no arquipélago de São Pedro e São Paulo. O arquipélago de São Pedro e São Paulo fica lá na pontinha, lá, são umas ilhotazinhas, uns afloramentos de rocha lá, né, que estão sendo ocupados para isso. A gente precisa ter soberania a partir de garantindo, né, a nossa presença no local. Tá? Próximo, por favor. Bom, rapidinho, uma história. Pode passar o próximo. Entre a Petrobras e o DEPRAC. Já nos anos 70, a Petrobras sempre ajudou as ciências geológicas e as ciências do mar, até porque é uma empresa de governo, principalmente na época, que tinha acesso à plataforma para a exploração de petróleo. A Sede Campos se desenvolveu de 74 para cá, né? Por exemplo. Então, as pesquisas já eram feitas a partir dessa época. Próximo, por favor. E a Petrobras é a única empresa, eu sei que vocês não vão enxergar daí, mas acreditem em mim, está escrito aqui, ó, Petrobras. É a única empresa que foi colocada como membro do Estado brasileiro para fazer parte de um conjunto, como, por exemplo, a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha, o antigo DNPM, né, entre outros aqui, como agências e empresas, no caso, empresa, não empresas, né, apenas a Petrobras, como no decreto em que se estabeleceu o vínculo com o DEPRAC. Isso em 89.
Em 2020 foi ratificado a presença do Estado Nacional nas águas sob jurisdição brasileira e aquelas que vão ser adquiridas, e a Petrobras continuou. E em 2023 foi dada continuidade à parceria entre Petrobras e o LEPRAC. Tá? Então, por isso que o que você está fazendo aqui, se isso é da Petrobras, não é da Mani, existe um convênio e um projeto de Estado, não é de pessoas, nem de governo. O LEPRAC, ele é um projeto de Estado. Tanto é que vem desde os anos 80 se mantendo dessa forma. Próximo, por favor. Bom, então a área da plataforma continental, além das 200 milhas, tem em torno de 960 mil km², aqui nas do escuro. É o que a gente está reivindicando. A zona econômica exclusiva, 3.535.000 km², que é a área em azul claro. Isso já tem. Todos os países costeiros vão ter as suas áreas. O total da plataforma continental jurídica brasileira é 4.500.000 km². Tá? Então, a gente teve cerca de 80% do pleito brasileiro já em aprovação pela ONU. E o que a gente está pedindo é essa parte aqui. Tá? Essa área aqui. A extensão do limite da plataforma no talude, né? Parte aqui do seu pé do talude, principalmente. Aqui já são áreas internacionais. Muito embora as águas também vão ser internacionais. Mas o solo e o subsolo, essa é a reivindicação do país costeiro. Próximo, por favor. Então, rapidinho ali, em 89, então, a Petrobras ela passa a fazer parte do LEPRAC em cooperação a partir do decreto de lei, mas o Brasil ele entra com uma adesão à ONUS, que é a parte da ONU, da Convenção das Leis dos Mares e Oceanos. Em 82 e 87 é aprovado, em 88 é ratificado, entra a Petrobras em 89 e aí segue todo o contexto. Só um detalhe aqui, ó. O que está em verde escuro são os países signatários. O que está em verde claro são os países que aceitam, mas não assinaram. E o que está em cinza são os países que não são signatários desse acordo com a ONU. Já dá para ver ali, principalmente de quem a gente está falando, né? Que não assina nenhum desses projetos pertencentes à ONU, no caso das leis do mar. Próximo, por favor, Estados Unidos. Bom, então a gente tem essa linha do tempo, a gente já falou, 87, tal. Foi feita essa solicitação na divisão, aqui da DOALUS, que é a Divisão de Assuntos Direitos do Mar, no centro do mar, mas eles é rejeitado. O que está em laranja aqui é o que foi rejeitado. O Brasil insistiu, né? Próximo, por favor. E a gente conseguiu, em 2019, a aceitação pela ONU desta área que está em verde aqui na região sul, em torno de 170 mil km². Ano passado, nós conseguimos a extensão na margem equatorial, não mais 383 mil, mas 360 mil km². Tá? Eu já mostro por que diminuiu tanto. Tanto não, um pouquinho. A gente perdeu menos de 1%, 0,9 mais ou menos. E hoje se reivindica esta região, inclusive a elevação do Rio Grande, mas principalmente essa região aqui, que é meridional oriental. Né? Opa, pode voltar. Não, é que apagou. Pode ser o próximo mesmo. Então, no primeiro relatório tinha sido rejeitado essa parte, no segundo relatório, aquela parte laranja lá em cima, e aqui na oriental regional esse pedaço. Conseguimos ampliar no sul da margem equatorial e agora a gente está aqui tentando convencer que esses laranjazinhos sumam e a gente consiga pintar tudo de azul e sul. Próximo, por favor. Tem que ficar lá. É bom que eu me canso. A gente comeu muito, né, professor? Aí vai desfazer aqui, né? O almoço foi bom. Bom, então aqui, olha. Bom,
Margem sul, aproximadamente 170 mil quilômetros quadrados, o equivalente a um estado de Santa Catarina, mais Alagoas, mais o Espírito Santo. É a área que está adotada. Ok? Região sul aprovada pelo limite pela Comissão de Limites, dia 8 de março de 19. Margem equatorial, aproximadamente 360 mil quilômetros quadrados. Uma área equivalente a Mato Grosso do Sul, mais Alagoas, também adotado 27 de fevereiro de 2025. Atualmente, a gente está precisando, né, de conseguir esse 1.542.274 quilômetros quadrados, que é toda essa região aqui, né, que pega platô de Pernambuco, Paraíba, cadeia Vitória Trindade, platô de São Paulo e elevação do Rio Grande. Tá? Quanto tempo que tem? Acabou? Tá? Então aqui, ó, né, tá aqui a sul, lá em cima, margem equatorial e elevação do Rio Grande. Aqui são as prostas copatíferas, né, que, só para dar um exemplo do que tem de mineralizações importantes na elevação do Rio Grande, por exemplo. Próximo, por favor. Tá. Então, esse é o documento em que foi dada a aprovação na região sul, né? Pode passar, por favor. Esse é o documento que foi dada a aprovação da margem equatorial, martelo batido, em fevereiro, março do ano passado. Não vou ler isso tudo aqui, né, porque o tempo da gente é curto, mas é só para poder informar mais uma região incorporada. Próximo, por favor. Bom, aí agora vem assim, mas como é que se consegue isso? Bom, primeiro é o seguinte, você tem que delimitar a base do talude. Não é fácil delimitar a base de talude. É muito complicado, uma margem que a gente... A margem equatorial tem uma história geológica, fisiográfica e geomorfológica totalmente diferente, lá na margem sul, por exemplo, e mais diferente ainda na oriental meridional. Né? Então, foi preciso fazer muitas estratégias científicas e técnicas, geológicas, geofísicas, geomorfológicas, para poder delimitar de uma maneira bem coerente, sensibilizar e mostrar para os peritos da ONU que aquilo que a gente estava colocando para eles era realmente fundamental. Então, o azul aqui é a base do talude que precisava se delimitar. Além disso, tinha que ter mais de 1% de sedimento para poder caracterizar que aquilo pertence ao estado costeiro, cuja plataforma continental se estendia até lá. Então, próximo, por favor. Então, a margem equatorial é dividida no leque do Amazonas, né, norte e sul, o platô norte brasileiro e aqui o platô de Paracuru. Tá? Então, cada um teve que ser feito de maneira diferente. Gente, cara, foi um estresse danado. Como é que a gente vai marcar a base de talude com essa diversidade de geológica? Passa para o próximo, por favor. Vamos lá. No leque Amazonas, beleza, tranquilo. Você faz aqui as linhas sísmicas, né? Tá lá o leque para lá, para cá. Fica tranquilo de marcar, né? As bases de talude. Mais ou menos. Próximo, por favor. Sobreposição de leques. E aí, qual desses aqui será utilizado para realmente definir onde está o 1% de sedimento, por exemplo? E onde está a base do talude? De que maneira? Bom, próximo, por favor. A gente tem aqui, ó, turbiditos, contornidos, né? Próximo, por favor. Né? Os levis, canais. Pô, tinha que demonstrar para os caras que tudo isso estava ativo e fazia parte da dinâmica marinha da plataforma continental e do talude. Próximo, por favor. Bom, quando chega no platô norte brasileiro, a coisa pior. Ali estava fácil. Olha aí. Pô, você vem aqui, olha aqui, 3.900 metros de espessura, cai para 1.700, porém ainda é aspecto da plataforma. Um desnível de 1.000 metros. Voltou. É para ninguém dormir, estratégia. Desnível de 1.000 metros, mostrando que realmente existe uma base de talude que pode ser remarcada. Próximo, por favor. Mais um aqui, o Paracuru, né?
a planície abissal do Ceará. Olha a dificuldade, olha quantas linhas. Isso aqui só para figura, tá? Mas são centenas de linhas sísmicas. Centenas. Olha que dificuldade que é você marcar um limite em talude com tantas elevações, tantos altos vulcânicos. E nós conseguimos. Nós conseguimos convencê-los. Próximo, por favor. Aqui estava a equipe da Marinha, né? Eu e o Nolan na Petrobras, e há várias reuniões para que a gente pudesse convencê-los. Próximo, por favor. É uma foto histórica da Comissão de Limite. Aqui estão representantes brasileiros, embaixador do Brasil na ONU, esse senhor aqui, em alto, a equipe do LEPRAC, aqui o ministro da Marinha e nossa equipe aqui, Marinha e Petrobras. Próximo, por favor. Esse foi o dia da reunião em que a Comissão de Limite bateu o martelo e falou, ok, consideramos que o que vocês solicitaram para a margem equatorial é coerente e a ONU reconhece como a parte territorial brasileira. Tá? Próximo, por favor. Foto aí com todos que estavam lá envolvidos. Um monte de gente aparece no programa, mas não sabe o que passa nos bastidores, mas não é assim mesmo. Tá? Próximo, por favor. Aqui o documento, né? De acordo com o regulamento da comissão, o resumo das recomendações da comissão foi aprovado. Tá? Isso em 2017 foi feita a solicitação. Então foi aprovado, aqui está o resultado final em documento. Próximo, por favor. A contribuição do LEPRAC, uma delas, né? Aqui está o limite da zona econômica exclusiva. Alguns blocos, eles tangenciam ou até ultrapassam esse limite. Então, daí a importância para se estabelecer novas áreas. Próximo. Tá. Bom, então a gente viu ali alguns dos processos, não dá para discutir cada um, porque o nosso tempo é limitado, mas alguns dos processos que foram feitos para poder se convencer a comissão de limite. A comissão de limite, gente, a subcomissão de limite, ela é composta por 5 períodos de países diversos. E eles acompanham tudo, são aqueles períodos que vão acompanhar o Brasil. Tem o período que vai acompanhar a Argentina, tem os períodos que vão acompanhar, sei lá, Senegal, que vai acompanhar a França, Portugal, todo mundo está pedindo extensão das suas plataformas. Esses períodos, esses 5 da subcomissão, vão levar a reivindicação para a comissão de limite, que aí vão pegar todos os períodos que tem lá. Ou seja, além de convencer aquele grupo, você tem que convencer todos os outros. Então é uma coisa árdua, não é simples. Não é simples, sabe? Foi muito, muito, muito difícil. Então, falando agora em termos de Petrobras, essa nova área da margem equatorial, que a Petrobras está investindo, está investindo porque existe uma estimativa de 30 bilhões de barris de óleo equivalente. 30 bilhões, sabe? Essa é uma área que tem um grande potencial, principalmente na Foz do Amazonas. Excelente a ideia de fazer um acordo com o pessoal lá do Amapá. Ou seja, vocês avançarem muito nessa proposta. O investimento prevê em torno de 3,1 bilhões de dólares, não é de reais, até 2018, mas até 2028, mas até 2030 terá mais. O primeiro passo foi o Poço Morfo, né, que está a 175 quilômetros da costa do Amapá, porém 500 quilômetros da Foz do Amazonas. Aí tu aquela, vai fundar na Foz, não, Foz de Rio é Foz de Rio. O nome da bacia é Bacia da Foz do Amazonas, não bacia. Nome geológico da região. Foz do Amazonas é geográfico, fisiográfico. É a foz de qualquer rio. Vai dar o nome de Amazonas porque é o rio Amazonas que está chegando ali. Né? Então, criou-se uma confusão na mídia. Petrobras foi lá na foz do rio Amazonas. Não. Está a 500 quilômetros de distância. 175 quilômetros da região do Amapá. Questão ambiental. Exatamente por isso, o IBAMA recusou muito
mas a duras penas conseguiu provar que não haveria problemas. Ações socioambientais estão sendo bastante atendidas essa proposta de vocês do DISPEC de fazer o acordo pessoal é muito bem-vinda, porque isso não só uma questão técnica e científica, mas socioambiental vai ser incorporado. Eu acredito que vocês deveriam focar também nisso, porque hoje a Petrobras ela pesa muito pela questão socioambiental. Né? Isso não é só a Petrobras. Todas as empresas que quiserem ficar muito bem vistas no mercado vão precisar fazer isso. Afinal de contas, somos todos humanos. Estão todos morando na mesma terra, na mesma casa. Se a gente não fizer por onde, né? E a importância estratégica, né, para repor reservas para a empresa. Nosso pré-sal já está em plena produção. Vai chegar uma época que vai ter declínio. A gente precisa repor as reservas de petróleo e gás. E, com isso, tem que ir para novas áreas de fronteira. Tá? Próximo, por favor. Volta aí. Eu acho que aqui, ó. A Petrobras busca equilibrar a exploração com a transição energética e o desenvolvimento econômico do Pará e Amapá. Então, boa essa jogada de vocês aí. Próximo, por favor. Bom, essa é uma visão em mapa do que a gente acabou de falar. O que está em amarelinho são os blocos operados pela Petrobras, o que está em azul não é operado pela Petrobras, mas tem participação, e o que está em branquinho são outras companhias. Próximo, por favor. É a mesma figura, só para poder mostrar aqui em termos de investimento, 40 novos postos entre 2026 e 2030, 15 na margem equatorial, 14 na margem sul-sudeste e 11 nas demais áreas. Então, um investimento aí gigantesco para essas regiões. Próximo, por favor. Bom, gente, todo mundo tem acompanhado os noticiários de guerras, seja na Europa, fronteira Rússia-Ucrânia, seja no Oriente Médio, desde que o mundo é mundo. Né? Sendo que com isso muitas e muitas e muitas pessoas morrem. Pouquíssimas pessoas no mundo se preocupam com a morte dos outros. Né? Porque dá para abastecer os seus carros, dá para trouxer energia fácil, consigo carregar meu celular, mas de onde está vindo tudo isso? Né? Então, é importante a gente refletir por uma coisa que a gente está conseguindo aqui no Brasil, em pleno século XXI. Vocês viram ali, eu botei um exemplo do século XIX, nas conquistas da parte oeste, nossas fronteiras. Agora a gente tem indo para a parte leste, que são as fronteiras marítimas. A gente viu também o que acontece no mundo, o quanto o mar é cobiçado. A gente está conseguindo aumentar nossos limites de fronteiras sem queimar um grão de pólvora e sem derramar uma gota de sangue. A gente está conseguindo fazer tudo isso com conhecimento, tecnologia, ciência e diplomacia. Sabe? Esse é o papel da ciência do país, da educação e das empresas que estejam, que tenham esse cunho de vocação para a questão socioambiental, tecnológica de um país. Né? Então, eu me sinto muito feliz de ter a possibilidade de fazer parte disso. Sabe? As coisas acontecem na vida da gente sem a gente perceber. Depois eu me dei conta, falei, caramba, hoje eu faço parte de uma coisa que a gente está aumentando as fronteiras do nosso país, dobrando praticamente o território, e não precisa matar ninguém. Não precisa, sabe, derramar sangue em ninguém, nem queimar pólvora por isso. Só com conhecimento. Outro dia eu estava pensando sobre isso, e cara, não, isso é fundamental. A gente deve ter um orgulho muito grande do nosso país. E eu encontrando com alguns períodos lá na ONU, um cara me parou no corredor e falou assim, cara, a empresa de vocês é fantástica, não se vê isso no lugar nenhum do mundo. A gente teve mais de 8 milhões de pontos de sísmica analisados, fornecidos pela Petrobras. Sabe?
para poder se estabelecer todo um relatório e os caras vêm aprovar. Você não quer mundo, que lugar do mundo uma empresa faria isso? Nenhuma empresa faria isso. Um dos peritos falou isso para mim, sabe? Bom, com isso eu queria mostrar para vocês que a empresa ela está ainda com o interesse agora na Oriental Meridional. Próximo, por favor. Em 2018 foi dada a entrada da subcomissão do limite. Próximo, por favor. As áreas que estão sendo tratadas hoje, a gente dividiu em três áreas, estrategicamente. Tratou Pernambuco, Paraíba e Bahia, cadeia Vitória e Trindade, e só, por último, elevação do Rio Grande. Por quê? É muito difícil. Foram 30 anos para conseguir aquilo ali, que a gente já conseguiu. Essas áreas aqui agora, cara, vai ser uma loucura. É muito difícil. Aqui, ó, o que está em roxo é o que a base é revisada. A faixa azul é a base do talude. Eles questionaram essas interrogações, são questionamentos da comissão, da subcomissão. Agora, como é que a gente marca a base de talude, por exemplo, aqui nessas elevações, desses montes, nesses vulcões? Difícil demais. Olha aqui, ó. Você vê que o talude aqui está interrompido, há um desnível de 400 metros, tem que convencê-los de que esse desnível é real. Agora, tem áreas que você não vê 1 centímetro de desvio. Claro que eles não vão aceitar. A gente vai ter que ter outras estratégias. Né? Próximo, por favor. Para poder andar mais rápido. Pode pular mais um. Bom, então essa fase 2 do projeto, próximo, que se enquadra perfeitamente, já conseguimos aqui a margem equatorial, se enquadra perfeitamente nos interesses da empresa com relação a aumentar as suas estratégias de novas reservas. Principalmente a questão aqui do Amapá, fora do Amazonas, e a bacia de Pelotas. Mas também as regiões da África do Sul, São Tomé e Príncipe, e da Colômbia, e a parte internacional da empresa. E os investimentos, aqueles que eu já tinha colocado para vocês. Próximo. Bom, o apoio do EPAC pelos levantamentos em 2 navios de pesquisa, mas o mais importante deles é o Vital de Oliveira. São navios exclusivamente para a ciência do mar. São os 2 únicos navios de ciência do mar que a gente tem, com capacidade de águas profundas e ultraprofundas. Né? Próximo, por favor. Então, a ideia é que a gente consiga esta região aqui da plataforma estendida. Tá? Próximo. Esse navio ele foi adquirido por um conjunto Marinha, Petrobras, CPRM, Ministério de Ciência e Tecnologia e a Vale. Hoje a Vale não está mais junto. Tá? Há muito tempo a Vale não está mais junto. Então ele é utilizado por todos esses passivos. Próximo, por favor. Ele é equipado para a questão de geofísica com multifeixes, levantamento de sonar, gravimetria, acrobatimetria, a geologia para utilização para todo esse tipo de análise aqui, de técnica, de coleta de informação, e para a geoquímica também, todas essas análises que aqui estão presentes. A gente tentou o RUV com os portugueses. É a primeira vez que a gente iniciou o RUV na elevação do Rio Grande, nós, com a gente, na pesquisa nossa, mas a mudança de governo em Portugal não deu muito certo. Eles ficaram com medo de aprovar o projeto e não assinaram a tempo para que a gente pudesse descer com o RUV lá na elevação do Rio Grande, agora em fevereiro e março. Como para ir lá, você tem uma janela climática, não dá para ir em qualquer época do ano, ainda tem isso, tá? Ciências oceânicas, amanhã a gente vai lá, esquece. É a janela climática. Então só dá para ir lá. Finalzinho de janeiro, fevereiro e março. Abril já complica. Depois, talvez, quem sabe, em novembro. Uma faixa de tempo menor também. Então a gente pretende ver se consegue fazer isso no ano que vem. Descer um RLD lá. Próximo, por favor. A importância é que essa área está em torno de 1,5 mil quilômetros da costa, está 1.500 quilômetros da costa, a elevação do Rio Grande, com um potencial muito, mas muito favorável a
minerais críticos e estratégicos, além de outras coisas, tá? Além de outras coisas. Próximo, por favor. Como vocês viram, teve um naviozinho alemão que teve lá, que voltou esse ano. Deu uma dor de cabeça danada para a gente. Voltou esse ano para tentar fazer pesquisas lá, né? E a gente pretende, então, pode falar, pode passar o próximo. Como a gente já viu naquela outra figura, esses são os interesses, porém, só para poder mostrar, nessa região da oriental meridional, aqui está o pré-sal, aqui as 200 milhas, aqui as 350 milhas náuticas, que ainda faz parte do limite exterior da plataforma, mas a gente pretende estender essa porção aqui. Só para ter uma ideia de espaço, né, do que está para vir por aí. Próximo. Está acabando, um pouquinho mais de paciência. Gente, o novo mapa do Brasil é um mapa que de agora para frente, ele não vai só ter a fisiografia mostrando a parte terrestre, também vai mostrar a Amazônia Azul. Isso vai ultrapassar os limites de escola, não é apenas para o garoto ou menina ou menino estudar geografia, olha aqui, não. Isso é uma questão estratégica de interesse e soberania energética, alimentar, estratégica e de território. Tá? Bom, são cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados. Isso cabe com folga em 34 países europeus. Isso é quase do tamanho da Antártida. 34 países europeus cabem aqui dentro. Tá? E esse novo mapa, não sei se vocês já perceberam, quando está se falando do tempo na Bandeirantes, o mapa que eles utilizam é esse mapa aqui. Né? Eu não vi isso em outras emissoras ainda, mas lá quando está falando, vai chover aqui, vai nascer ali, se olhar, reparem lá que vai ter eles já estão utilizando já esse mapa. Então, próximo, por favor, seria aquele ali, né? Então, o novo mapa do Brasil, isso ajuda a despertar a consciência das novas gerações, a nossa e das novas gerações. Isso vai ficar para o futuro. E a possibilidade de descoberta de novos campos de petróleo, exploração de recursos minerais, explorar recursos da biodiversidade e também o desenvolvimento da biogenética. Tem um mundo de coisas, só que tem algumas coisas aqui, não dá para colocar tudo no slide. Próximo, por favor. Break News, notícia de hoje. Terminou meio-dia agora, terminou hoje, meio-dia, o encontro das OPACas. O que é as OPACas? Reúne 24 países do Atlântico Sul. É uma zona do Atlântico Sul que reúne os países Brasil, Argentina e Uruguai e 21 nações africanas. Tá? Foi uma proposta brasileira, por isso que eu falo, tem que ter orgulho do que nós somos. Tá? Ser brasileiro de verdade, esse negócio de verde e amarelo não está por aí não. Brasileiro de verdade. Né? Esse negócio de botar a bandeira do Brasil nas costas, camisa de seleção brasileira, não. De ser realmente nação. Tá? Uma proposta brasileira criada em 1986. Para quê? Para tirar o Atlântico Sul dos interesses dos ventos do norte, que não movem no índice, né? Do nosso recurso energético, da nossa biodiversidade, e uma área livre de guerra e de armas nucleares. Tá? Bom, é uma área de cooperação, uma zona de paz e cooperação do Atlântico do Sul. Próximo, por favor. Aqui estão os países que compõem, e aqui estão aqueles que são externos ao Atlântico Sul. Estados Unidos, Inglaterra, China, né? Eles estão aqui, presença desses países, principalmente na África, né? Mas a Inglaterra ocupando aqui boa parte do Atlântico Sul. Próximo, por favor. Então, hoje foi o simpósio, começou 8 da manhã, terminou meio-dia, do terceiro simpósio marítimo das OPACas, de 8 a meio-dia, lá no Rio de Janeiro, que ocorreu. Então, essa notícia de agora. O almirante Jacques mandou para mim mensagem: Ramsés, nós estamos fazendo um esforço muito grande, porque o Brasil está assumindo esse ano a coordenação das OPACas.
Então a gente é por tempo, né? Essas coisas são feitas por tempo. Então a gente tem uma missão muito grande aí, que é, num mundo agitado como está, né? A gente tomar conta disso daí. Próximo. Bastidores. Isso aqui é pão. Bastidores. Pessoal com frio danado batendo na foto ali. Próximo, por favor. Quando a gente não conseguia ir para a missão brasileira fazer nossas reuniões, porque nossas reuniões é discutir os mapas, discutir o texto. O inglês tem que ser perfeito, coisa que eu não consigo fazer, mas o inglês tem que ser perfeito. Por quê? Você não pode falar uma palavra que tenha dupla interpretação. Para os caras eles podem interpretar de outra forma. Tomando o máximo de cuidado no texto. Né? E aí a gente se reunia em tudo quanto é lugar possível. Inclusive no meu quarto de hotel. Né? Quando não tinha lugar para se reunia ali para poder definir as coisas. E falava horas. A nossa pólvora queimada eram os neurônios do cérebro. Né? Próximo, por favor. E a gente já sabia que estava tudo certo. Tem a história do futebol. No final já sabia que o time ia ganhar. No dia que terminou a reunião, a gente saiu da reunião com a certeza que a gente ia ganhar, porque a gente olhou para a cara dos feridos e os caras estavam felizes. E a gente foi comemorar. Tem que comemorar. Né? Próximo, por favor. Esse é o último slide. A Amazônia Azul cresceu. Ela cresceu do sul, lembra? Cresceu para norte, a margem equatorial. E em breve crescerá para leste, margem oriental meridional. O Brasil vai ter um outro amanhecer. Pernambuco amanhece mais cedo, né? Estava dormindo, meu quarto ficou claro logo cedo. Falei, caramba, pô, ainda fica escurinho lá para o sul. Né? O Brasil vai ter um amanhecer mais cedo. Né? Isso para a gente é um orgulho muito grande, porque a gente pertence a um time de altíssima competência, sabe? A gente tem uma capacidade científica e profissional que às vezes a gente não dá valor no nosso dia a dia. A gente está naquela corre-corre, a gente tem que dar valor para esse pesquisador brasileiro, aos estudantes brasileiros. Tem que se dar valor. Se alguém falar o contrário, não. Nós não somos o contrário disso. Nós somos uma realidade de um país que luta por seus direitos, com todas as dificuldades, e a gente supera tudo isso. Né? Então, essa capacidade científica, profissional, e é um legado supremo. Isso é um legado supremo. Ninguém vai tirar das nossas gerações e das futuras gerações. Aí a gente pode falar, né? A nossa Amazônia Azul realmente cresceu. Próximo, por favor. É isso. Obrigado. Professor Miquel, a gente tem uma lembrança para vocês. Alguém da nosso apoio aí pode pegar a lembrança do professor Ramsés? Então, com certeza. Então, a gente vai abrir para perguntas, se alguém tiver. Olá, professor Ramsés. Parabéns pela palestra, foi excelente. Meu nome é Leonardo Marinho, eu sou recém-doutor aqui formado pela Biologia, né, do CTG e também um laboratório aqui no AGES, no UTPEG. Minha área é estratigrafia de sequências, mas eu gostaria de fazer duas perguntas em uma para o senhor, mais sobre essa margem equatorial aí, né? A primeira pergunta é mais a sua visão sobre como é que anda essa visão do IBAMA, se vai liberar, se não vai liberar, e compartilhar a minha visão com o senhor, que eu acho que ninguém fica sentado em cima de uma bacia cheia de petróleo, né? Tem que ser feito e aproveitar que um governo é simpático, a área de proteção ambiental, ser feito de uma maneira correta. Essa é a minha visão. O Brasil é um país continental, com diversidade ambiental de todos os tipos que eu posso imaginar. Inclusive, a gente tem a única floresta típica e específica, que é a caatinga, no mundo. O estado de vocês tem. É o único bioma endêmico em um país, é a caatinga. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, eu compartilho, sim, do cuidado que os órgãos ambientais têm que ter. A Petrobras, ela é uma empresa que
recorrentemente vem ganhando prêmios internacionais por defesa do meio ambiente. Aquela brincadeira aí, isso a Globo não mostra, né? Mas a gente está sempre recebendo, a Petrobras ganhou, não sei o que, e ela é respeitada internacionalmente por isso. Tá? A questão do IBAMA, ela está correta, tem que fazer a parte deles. E cada empresa, não só a Petrobras, tem que fazer a parte dela. Bom, está pedindo tal relatório? Manda. Está pedindo outras coisas? Manda. Não botou laboratórios para cuidar da fauna, se for afetado? Está feito o laboratório. Agora, tem que tomar cuidado com as fake news. Foi publicado que existiam corais, recifes de corais lá no fundo. Cara, tu é geólogo, tu sabe. Ali, né, não daquela forma. Não vamos discutir aqui o mérito da questão, mas não é nada daquilo. Tá? Outra questão. Você é furado na Foz do Amazonas. Pô, não é na Foz do Amazonas. Então, tudo isso tem que ser rebatido. Quando isso bate na mídia, isso vem daquela maneira em que a tia do WhatsApp mandou botar. E aí, então assim, os órgãos ambientais estão corretos em fazer as suas reivindicações e as empresas têm o dever e o direito de colocar ali a sua resposta. Sim, não dá para a gente ficar sentado em cima de reservas de óleo e gás, porque o mundo hoje briga por isso, faz guerra por isso, e o próximo a ser atacado pode ser a gente. O desenvolvimento socioeconômico de uma nação, ele passa pela soberania energética. Se a gente não tiver soberania energética, a gente volta à idade da pedra. Vamos cozinhar na madeira. E aí a gente acaba com as nossas florestas também. Né? Vai queimar madeira para poder fazer arroz e feijão. Não dá. Eu estou aqui jogando uma coisa bem ampla. Então, soberania energética é a soberania nacional. Então, a gente precisa sim ter o nosso desenvolvimento socioeconômico voltado com um interesse de ter a sua própria energia. Quem tem sua energia, que cuide dela, sabe? E a empresa, a Petrobras, ela tira sempre como empresa nacional. A Petrobras não está preocupada em vender petróleo lá para fora e encher os cofres de dinheiro. Está preocupada com a segurança energética do país. É uma empresa nacional. Obviamente que tudo tem seus cuidados sociais, ambientais, econômicos, em qualquer área. Tá? Em qualquer área de negócio, isso precisa ser levado em frente, levado em conta. A segunda pergunta é um pouquinho mais geológica aí. Fica muito claro, quando a gente estuda as bacias da margem oriental, né, essa evolução que teve desde o sul para o norte ali, né, e como a gente consegue fazer esse biozoneamento às vezes, e também o zoneamento dos sistemas deposicionais e tudo. Mas quando a gente vai para a margem equatorial, a gente tem um sistema de bacias ali que teve um caráter estrutural diferente, né? Elas têm um caráter ali tangencial, bacia de boa parte e tudo. Isso é muito difícil de você fazer a localização de diversos reservatórios de petróleo, né? Então, como é que vocês encaram isso na Petrobras para tentar ver essa zona economicamente ali e tentar localizar os reservatórios com a maior precisão que deve ter, né, do que na margem oriental, né, que é uma coisa mais simples, né? A estratigrafia é um pouco mais simples. Ou não, né? Bom, o que você quis dizer com biozonas são bioestratigrafia? Isso. Bom, a bioestratigrafia na margem oriental regional já está bem definida já há muito tempo. O pré-sal agora é que a gente patina um pouco ainda, mas a gente conseguiu definir muito bem biozonas específicas, isso está muito bem claro. Quando vai para a margem equatorial, não é aquela fase de rifteamento clássico que a gente vê na abertura do Atlântico Sul ligado à parte oriental meridional com a África, mas ali sim zonas de transferência de transcorrências que modificam um pouco o contexto geológico. Mas a vida ela vai responder ao ambiente. Então a gente tem que entender como é que as biozonas se comportam, mas também não há nenhum problema. Quando você olha para a Guiana, olha para os outros países que compõem essa margem atlântica ali, e a abundância de óleo que é encontrada lá, você pode estabelecer coisas semelhantes geologicamente também um pouquinho mais para leste. Né? Não confundir bacia Potiguar, Ceará, Pará, Maranhão com essa não. São coisas que têm cada sua compartimentação
geológica um pouco diferente. Então, cada um vai ter uma história geológica. A Petrobras, ela já está desde os anos 70, 60, 70, trabalhando na nossa margem. Nos anos 90, quando eu fiz estágio lá, eu trabalhei um pouco com a margem equatorial e já se estava buscando o conhecimento de toda aquela estruturação dali. Tá? Levando em conta que a bacia de Campos era importante nos anos 80, deixou-se a margem equatorial de lado. Hoje voltou a margem equatorial. Tá? Então, assim, há um conhecimento, sim. Há conhecimento de toda a região. Algum questionamento, mais dúvidas? Boa tarde, Ramsés. Boa tarde, professor. Muito obrigado pela palestra. E a minha pergunta é sobre Pernambuco. Vocês estão tentando solicitar mais áreas para aqui, para expandir aqui no leste. E quando é que a Petrobras veio para pegar o pré-sal de Pernambuco? Não sei te falar. Não sei te falar por falta de conhecimento mesmo, tá? Porque, como a gente conversava um pouco ali fora, né? Hoje o foco da empresa é repor as suas reservas nessas áreas de fronteira, que é a margem equatorial, bacia de Pelotas e a área internacional, alguns países ali do oeste da África e a Colômbia com gás também. E algumas áreas cujo o investimento ele não vai ter um retorno imediato, esse imediato a gente coloca aí 10 anos, tá? Que é de achar, botar para transformar aquele achado, produzir e botar para o mercado. Então, assim, nessas outras áreas, não. Aí eu vou falar pela minha falta de conhecimento, mas provavelmente a estratégia ela deve estar na gaveta, aguardando, mas não tem ainda assim, uma perspectiva de que vai se investir ali tanto bilhões e tocar para frente nos próximos 5 anos. Não, nos próximos 5 anos, 10 anos, margem equatorial e Pelotas. O que não quer dizer que não vai se mexer. É uma questão de estratégia. Né? Depois da margem equatorial, há a possibilidade de vir para cá. Eu não sei te dizer. Não estou escondendo o jogo, não, tá? Realmente eu não sei. Eu realmente não sei te dizer. Tá? Porque aqui tem sal. E a camada de sal aqui, enquanto lá é 2 quilômetros, aqui é 5 quilômetros. É 500 metros só, né? Então, meio que... Então, é uma oportunidade boa aqui de se estudar, que é semelhante à bacia do Rio Muni, do lado africano, que tem bastante óleo. Sim, né? sim. Então, tudo assim como se mexe na região da África, né? Ali na parte da Nigéria, Senegal, tudo foi feito lá para a Guiana e agora a gente está mexendo em toda a nossa margem equatorial. É sempre dessa forma, a gente pega o espelho do outro lado e tenta ver por aqui. Mas eu estou te falando sem, realmente, eu não sei qual é os próximos passos, além desses que é estratégico agora. Porque está se falando em 30 bilhões de barris de óleo equivalente. Não dá para eu investir num lugar onde eu não sei ainda nem se tem uma gota, sabe, de óleo. Pode ser que tenha, sim, um pressão favorável, pode ser. Mas não, nesse momento não há um interesse numa coisa que a gente vai ter. Não é a partir do zero, mas a partir do conhecimento que ainda não tem aquele volume esperado como se tem numa área como essa daí. E também é que tal coisa, se espera 30 bilhões, mas pode ser que chegue lá e não tenha os 30 bilhões. Como diz um ditado nosso, né? Só a broca que vai dizer. Né? Só a broca é que diz, no final das contas. Mas a esperança é essa. Então, assim, para Pernambuco, Paraíba, região ali de Camamu, Almada, né, na Bahia, já se tem muito estudo, já de tempos atrás, mas por enquanto está, vamos dizer assim, está na gaveta em função da estratégia de investimento e do que pode se esperar, né, nessas áreas grandes aí. Obrigado. Mais alguma pergunta? Para finalizarmos, que a gente está com a programação mais extensa. Professor Luiz. Uma pergunta, mas
sinto muito impressionado com esse projeto do EPLAC e só gostaria de parabenizar e agradecer por todo esse trabalho que foi feito para, né, aumentar muito a nossa área aí. Eu agradeço as suas palavras, mas também eu gosto de colocar que eu sou novo nessa história. A gente tem dessa vista desde a década de 80. Tem pessoas que já aposentaram, pessoas que infelizmente já faleceram, e a equipe ela é grande, tanto da Marinha como da Petrobras. Atualmente, eu estou como coordenador científico, né? Mas a gente não pode esquecer dos que botaram a pavimentação para a gente poder caminhar agora, né? Não vou aqui falar nome de um por um, porque são muitos, eu tenho medo de faltar com alguns, mas é uma equipe grande de precursores, né? E eu estendo o teu agradecimento a essas pessoas também, aqui publicamente também. Obrigada, professor. Eu quero lembrança para você, agradecer por toda essa passagem de conhecimento para nós, né, que estamos aqui. O Instituto faz aniversário em UBS, eu fiz uma honra, estou muito feliz, estou muito sério, estou emocionado, obrigado. Vamos tirar uma foto. Eu também gostaria de convidar a professora Ieda, a professora Magda, e o professor Flávio, que esteve aqui. A gente também tem uma sincera lembrança para vocês, agradecer a parceria, principalmente dessas duas diretoras, ex-diretoras aqui do Instituto, né? Que estiveram na nossa mesa.